Boa noite para todo mundo. Hoje, dia 4 de agosto de 2023, minha gente. Vamos para os destaques da semana. E nos destaques da semana, a gente aborda também o que aconteceu hoje, principalmente nos Estados Unidos, que é o payroll, né? Mas já já a gente fala sobre o payroll. Vamos primeiro ver os fechamentos da semana. Bom, dá para ver? Dá. Como vocês podem ver por aqui, minha gente, bolsas fecham negativas em sua maioria no dia de hoje. Então, nessa semana, então, a bolsa aqui do Brasil fecha negativa, dos Estados Unidos e da Europa fecham negativas. Vale lembrar, por um motivo que nós vamos falar já já, mas vale lembrar que a nossa, apesar de negativa, fechou bem menos negativo do que Estados Unidos e Europa. O Xangai, ele dá uma descolada um pouco da negatividade da semana, muito proveniente, na verdade, que nessa madrugada as bolsas da Ásia ficaram positivas por causa de novos estímulos que foram anunciados pelo governo chinês e ele não pega ainda a negatividade do dia de hoje das bolsas dos Estados Unidos. Europa também, inclusive, na verdade. Ok? Mas, de qualquer forma, temos um cenário de bolsas negativas ao longo dessa semana e dólar, minha gente, dólar positivo. Destaque aí para o dólar positivo nos emergentes, tá? Muito proveniente aí da decisão de política monetária que teve aqui no Brasil, que a gente vai falar já já sobre isso. Por fim, minha gente, commodities, minério de ferro toma um tombo essa semana de praticamente 14%, né? Como vocês podem ver aqui, e petróleo em alta esta semana. Ok, mas vamos lá, vamos ver os destaques de notícias aqui que impactaram a nossa bolsa. Então, aqui em cima, a nossa bolsa, aqui embaixo, o nosso dólar. A nossa bolsa, o Ibov, fecha em 119.507 e o nosso dólar em 4,87, né? 4,86. Vamos lá. Aqui a gente vai conseguir ver, minha gente, o mês de agosto, tá? Porque como eu fiz no mês passado, eu sempre vou acumulando as próximas semanas no mês pra gente ter uma noção de mês. Como o mês começou agora, a gente vai ver só esses 4 dias aqui. Então é terça, quarta, quinta e sexta. Ok? Bom, vamos lá, minha gente. Na terça-feira, o que a gente tem aqui? Principalmente a nossa bolsa, ela sofre uma queda na terça-feira, tá? Na segunda-feira a gente teve uma positividade, mas acabou devolvendo aí na terça-feira, ok? A gente sofre uma queda principalmente proveniente de PMIs industriais pelo mundo, em especial na China. PMI industrial na China, minha gente, ele veio abaixo de 50 e o mercado não esperava isso. E vale lembrar que PMIs abaixo de 50, desculpa, mostra uma contração da economia. PMI acima de 50 mostra uma expansão. Tem vídeo sobre o PMI na nossa série de indicadores econômicos. Então, o PMI da China, ele vindo abaixo de 50, o que não era esperado pelo mercado, ele provoca aí a negatividade das bolsas na terça-feira. Isso é corroborado pelos PMIs industriais depois que vão saindo ao longo do mundo. Então, os da Europa, Alemanha, Reino Unido, zona do euro, vieram péssimos também. Depois, Estados Unidos também veio fraco. O nosso aqui do Brasil também não veio muito bom. Então, assim, mostrando que, assim, políticas contracionistas aí que os bancos centrais do mundo afora estão praticando e adotando para controlar a inflação, tem prejudicado muito mais o setor industrial do que o setor de serviços. Porque ao longo da semana, quando saíram os PMIs de serviço, todos eles vieram acima de 50, nada muito assim, surpreendente, mas todos eles acima de 50 no mundo inteiro, mostrando que o setor de serviços ele realmente está com uma inflação pegajosa, porque ele não cede, né? Diferente, por exemplo, do setor industrial, que está sentindo aí a taxa de juros altas no mundo inteiro, e tem cedido aí, tem mostrado fraqueza há um tempo já, inclusive, né? Mas o que surpreendeu foi o PMI da China, de Caixin, que o mercado industrial, que o mercado não esperava vir abaixo de 50. E como a China é o nosso maior cliente comercial, é claro que a gente sente aí. Então, commodities sentem. A nossa bolsa é formada basicamente por empresas de commodity, o setor bancário. Então, obviamente que a nossa bolsa sente aí essa fraqueza do nosso maior parceiro econômico, que é a China, tá? Tivemos, pessoal, nesta semana, alguns anúncios de estímulo por parte da China. Muitos no início da semana e outros agora de ontem para hoje, que acabaram nessa madrugada. Se a gente for olhar as bolsas da Ásia, elas fecharam no positivo, tá? Por conta desses novos estímulos que a China anunciou. Então, assim, tem estímulos referentes à compra de veículos novos, tem estímulos referentes ao corte de compulsório de bancos, a diminuição dos juros do cartão de crédito, estímulos relacionados ainda um pouco mais ao setor imobiliário, mas todos eles muito, muito, muito fracos, dada a expectativa do mercado em relação à economia chinesa, tá? São estímulos que podem provocar
um aquecimento da economia chinesa? Podem, mas o suficiente para eles atingirem aí, por exemplo, um PIB de 5,5%, que foi o contratado este ano, para eles lá, ou algo maior, aí já não se sabe, tá? Então, os estímulos vieram, alegraram um pouquinho as bolsas, um pouco as bolsas, tanto que a gente viu aqui que Xangai, que a bolsa da China, ela acaba fechando levemente positiva essa semana, mas não o suficiente para animar os mercados. Então, a gente sofre isso na segunda-feira. Quando é terça, isso é terça. De quarta-feira, minha gente, para frente, bolsas do mundo inteiro em queda por causa do rebaixamento da nota de classificação de risco dos Estados Unidos pela empresa Fitch. Vale lembrar, minha gente, que no resumão de quarta-feira eu trouxe para vocês o relatório e os trechos do motivo desse rebaixamento, muito proveniente aí da irresponsabilidade fiscal, principalmente deste último governo, que é o governo Biden. Eu trouxe para vocês os dados. E vale lembrar, minha gente, que o Tesouro americano, ele tem uma expectativa de emitir coisa de 1 trilhão de dólares de dívida ainda no futuro próximo. Então, isso ainda corrobora com a preocupação realmente do déficit fiscal dos Estados Unidos. A responsabilidade fiscal de um país, minha gente, não é só um problema brasileiro, né? É um problema de diversos países aí, e o dos Estados Unidos está se tornando um problema que eventualmente pode ficar insustentável. Pode demorar para isso acontecer? Pode, principalmente que nós estamos falando do dólar, que é a maior moeda de reserva do mundo inteiro e etc., mas a conta chega. Né? Então, assim, a Fitch, ao rebaixar a nota dos Estados Unidos, ela trouxe essa preocupação, principalmente com o déficit fiscal praticado pelos governos, não só o atual, mas por governos anteriores aí dos Estados Unidos, tá? Além disso, minha gente, vamos lá. Ontem à noite saíram os balanços da Amazon e da Apple, que são techs que têm um peso relevante tanto na Nasdaq e, obviamente, no S&P, tá? O balanço da Amazon, ele veio muito bom, tá? Muito bom, ele contribui aí para a Nasdaq não ficar mais pesada ainda, porque as bolsas dos Estados Unidos hoje fecha, apesar da positividade ao longo do dia, agora no final do dia ela não consegue sustentar essa positividade e fecham no negativo. E o balanço da Apple não agradou os investidores, né? A expectativa que os analistas tinham de vendas de iPhone, principalmente, ficou frustrada, e a expectativa para o próximo trimestre aí que a empresa tem é de um trimestre desafiador e etc e tal. Então, assim, o mercado não gostou do balanço da Apple, mas o da Amazon gostou, ok? Então, esse rebaixamento da nota do risco dos Estados Unidos, quando caiu, afetou o resto da semana inteira das bolsas dos Estados Unidos, das bolsas da Europa, das bolsas da Ásia, das bolsas dos emergentes, como é o nosso caso aqui no Brasil, tá? A gente se salvou, minha gente, de ter uma queda maior esta semana, porque nós tivemos aí a decisão de juros aqui do Brasil, que foi na quarta-feira, mas foi com o mercado já fechado, então reflete no mercado da terça. A gente vê que o mercado da terça-feira, ele precifica na abertura, sim, um corte de juros de 0,50 base points. Vale lembrar que o mercado estava na dúvida se haveria um corte de 0,25 ou 0,50, mas o Banco Central brasileiro decidiu por 0,50. Não foi uma votação unânime, na verdade foi bem acirrada, né? Foi 5 contra 4, mas o comunicado foi entendido pelo mercado que o comunicado foi bem escrito. O voto do Roberto Campos Neto com o Galípolo sendo 0,50 base points tira alguns ruídos que o mercado temia que acontecesse, já que o Galípolo foi escolhido pelo Lula para ocupar a diretoria de política monetária e é um possível presidente do Banco Central no fim do mandato do Roberto Campos Neto. Então, na medida em que os dois votam em 0,5, um ruído é tirado sobre esse tema, pelo menos de maneira momentânea. Tá? E também o Banco Central brasileiro já contratou uma queda de 0,5 para a próxima reunião. Tá? Então, assim, na medida em que cortam juros, empresas endividadas, como empresas de tecnologia, empresas de varejo, empresas de construção civil, essas empresas surfam a queda dos juros, né? Elas preferem juros baixos e tal, por conta de financiamento, endividamento e etc., e para que a população da classe média, classe baixa e tal, consigam consumir melhor, né? O dinheiro fica mais barato no mercado e no país. Então, essas empresas surfam isso. Só que, assim, gente, com o rebaixamento da nota dos Estados Unidos, o mercado ficou azedo todos os dias. Então, a gente não consegue sustentar essa alta e acaba devolvendo parte dela e fechando aí levemente negativo também na quinta-feira. Por fim, no dia de hoje, de ontem para hoje, saíram os balanços aqui
Tanto de Bradesco, saíram vários balanços, mas eu vou destacar para vocês aqui Bradesco e Petrobras. Petrobras hoje caiu um monte, tá? Principalmente aí porque o balanço ele já reflete parte do prejuízo em que a empresa está assumindo ao seguir uma linha política na sua prática de preços petróleo, gasolina, óleo diesel e etc, porque afinal de contas, a empresas de petróleo, minha gente, elas seguem o preço internacional do barril, até porque a Petrobras, todo o petróleo que a gente consome, gasolina e tal, minha gente, ele não vem 100% da Petrobras. A Petrobras, ela compra de fora para repassar para a gente. Eu não sei se vocês sabem disso. Tipo assim, a gasolina que a gente consome aqui, boa parte dela é comprada internacionalmente porque ela precisa vir refinada. Então, ela compra, a Petrobras está comprando num preço que não para de subir, porque o petróleo mês passado subiu 15%, essa semana eu mostrei para vocês, subiu mais de 2% de novo, então assim, ela compra num preço e está repassando num preço mais barato, absorvendo esse prejuízo. Esse prejuízo já se reflete em partes no seu balanço, ok? Além disso também, com a política de dividendos alterada, os acionistas vão receber menos dividendos do que vinha recebendo historicamente, e isso tudo corrobora aí para a queda do valor da ação. Tá? Então, isso corrobora para a queda da nossa bolsa no dia de hoje. E também veio o balanço do Bradesco, minha gente. O balanço do Bradesco não veio bom. O balanço do Bradesco não veio bom e as perspectivas futuras também não são boas. E isso acabou contaminando não só, obviamente, a cotação do Bradesco na nossa bolsa, mas do setor bancário como um todo. E ele tem um peso importante na nossa bolsa, né? No nosso Ibov. Então, nós tivemos Ibov no negativo aí, proveniente, obviamente, dos balanços. E, por fim, minha gente, hoje a gente teve o payroll dos Estados Unidos, dados de emprego. E os dados vieram conflitantes, tá? O payroll, propriamente dito, ele veio menor do que o esperado, o que é bom. Então, as vagas estão diminuindo de emprego. O último dado foi revisado para baixo. Porém, o custo da mão de obra está de lado há 3 meses. O custo da mão de obra é a inflação do trabalho. Ela não cede. Ela não cede. Ela também não sobe, mas ela não cede. E, minha gente, a taxa de desemprego caiu. Caiu de 3,6 para 3,5, tá? A expectativa do Banco Central americano, minha gente, para a taxa de desemprego é que até o final do ano ela chegasse por volta aí de um patamar de 4,4%. Ela está caindo. Não está nem subindo. Ela está caindo. Então, assim, se a taxa de desemprego está caindo nos Estados Unidos, temos mais pessoas empregadas com renda, consumindo, gerando inflação, tá? Então, assim, foram dados conflitantes. Né? Numa ponta, a gente tem dados mostrando fraqueza do setor de emprego, mercado de trabalho. Na outra ponta, nós não temos essa fraqueza aí, como a taxa de desemprego, por exemplo. Então, assim, inicialmente, os mercados, eles olharam pelo copo meio cheio, aí eles estavam positivos, mas inclusive as bolsas da Europa hoje, minha gente, elas fecham no positivo, porque na hora que o mercado americano ele azeda e vira para o negativo, as bolsas da Europa já estavam fechadas no dia de hoje. As bolsas da Europa não pegaram essa negatividade do final de pregão dos Estados Unidos e acabam fechando aí no positivo. Na próxima janela pode ser que elas precifiquem aí. Então nós tivemos aí bolsas dos Estados Unidos no negativo no dia de hoje, corroborando aí para a queda de commodity. O petróleo, minha gente, por mais que ele esteja positivo, agora, quanto mais positivo ele ficar, pior é para a Petrobras, porque ela não está repassando isso para o consumidor final, ela está absorvendo isso como um prejuízo. Entendendo isso como uma empresa que deveria gerar lucros, né, e considerando que o governo é o maior acionista, ele também lucra na medida em que a empresa ela tem uma saúde financeira boa, a Petrobras não vai surfar altas de petróleo caso o petróleo não pare de subir, ok? Vale lembrar que essa semana, minha gente, tanto a Rússia quanto a Arábia Saudita anunciaram que vão estender os cortes de produção e exportação de petróleo para setembro. A Rússia numa menor magnitude, mas eles vão estender esses cortes. Isto foi o grande motivo aí da alta do petróleo essa semana, apesar dos mercados azedos, ok? Então tivemos essa semana, minha gente, nossa bolsa fechando levemente negativa. O que sustentou aí foi de fato o corte de juros, mas ele não foi o suficiente, porque esse rebaixamento da nota dos Estados Unidos pesou, principalmente porque não era algo esperado pelo mercado, tá? E por fim, não faz preço aqui, mas eu acho que vale a gente relembrar, essa semana teve a decisão de política monetária no Reino Unido. Lá eles subiram os juros em 0,25 base points. Isso foi esperado pelo mercado e
eles mantiveram as portas abertas para novos aumentos, caso os dados mostrem necessidade, assim como fez o Banco Central Europeu e o Banco Central Americano, tá? Então, eu só trouxe aqui como um highlight para a gente não perder de vista. Por fim, minha gente, como vocês podem ver, esse texto aqui tá errado. Eu tirei, peço perdão. Mas, enfim, aqui nós tivemos, então, o nosso dólar bastante positivo no dia de hoje, tá? No dia de hoje não, desculpa, nessa semana. E o destaque aqui, vocês podem ver que ele descola completamente da alta dos primeiros dias, foi realmente a decisão de juros aqui do Brasil, porque com esse corte, tínhamos a opção do corte de 0,25 e 0,50. O Banco Central brasileiro opta por um de 0,50 maior e ainda contrata mais 0,50 para as próximas reuniões. Então, o mercado, ele já entende que o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo, ele vai se tornar menor ao longo do tempo e isso fica menos atrativo para o carry trade. Então, o dólar nos emergentes subiu, não foi só aqui, mas o dólar nos emergentes, ele já começa a subir bastante, precificando isso daí, que eu comentei com vocês, tá? Ignora isso aqui, tá? Ignora isso daqui. Ok? Então, tivemos um dólar positivo aí, fechando em 4,88675, né? Por fim, destaques das altas da Bolsa do Brasil, aqui nós tivemos a Dexo, a Marfrig e a BRFSA, né, com essas altas aqui, e as maiores quedas via Varejo, Cielo e o Banco Pan, que o mercado também não gostou do seu balanço. Ok? Então, minha gente, é isso dessa semana. Deixa eu voltar para a tela cheia. É isso para essa semana. Então, em agosto, começamos com mercados azedos, principalmente proveniente do rebaixamento da nota. Deixa eu fazer um link aqui com vocês. Para quem assistiu a aula 3 da série de mercado financeiro que eu fiz, quem não assistiu, minha gente, assista, tá? Muito legal. Na hora que eu faço todo o esquema de um contexto macro e mostro para vocês as consequências de um governo bom pagador e um governo mal pagador, tem tudo a ver com a classificação de risco do país. Por quê? Se o governo ele é bom pagador, a classificação de risco dele é boa e os investidores confiam que se eles investirem naquele governo, aquele governo vai pagar isso para eles. Tá? Quando a classificação de risco de um país ele é ruim, ele é considerado um mal pagador e isso tem custos para aquele país. E eu explico exatamente, bem detalhadamente isso na aula. Então, assim, ao assistir aquela aula, vocês vão entender a gravidade de um rebaixamento de nota de classificação de risco de um país. Do mesmo jeito que aumentar a nota de um país é muito bom, que aconteceu com o Brasil no último mês, há 2 meses atrás. Que a Fitch também aumentou a nota aqui do Brasil. Ok? Então, assim, para vocês entenderem a seriedade desta classificação de risco, assistam a aula 3 lá, que está muito detalhadinho isso daí. Vocês vão conseguir fazer esse link com inflação, com taxa de juros, com as dívidas de um país tal, e etc. Os títulos de dívida e etc. E o quão isso é grave para a dívida que um país tem. Grave ou pode ser muito bom para a dívida de um país. Então, vai lá. Aproveita esse final de semana e já assiste a aula 3, depois me conta aqui se vocês entenderam e conseguiram fazer o link com essa semana. Ok? Então é isso. Ótima semana para todo mundo. Espero que tenham entendido tudo bem certinho. E até a agenda econômica no domingo, né? Beijo!